Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, capítulo 11, volume 11, capítulo 127, agosto 3 de 1916. Cada ato que a criatura faz é um paraíso a mais que adquire para o céu. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus se fez ver por um instante. Ou diz só alguma palavra e foge, ou então se ocupa em meu interior. Recordo que um dia me disse, minha filha, eu sou o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Assim que eu sou vida de cada pensamento, de cada palavra, de cada ação, de todos, e as criaturas se servem desta vida que lhes dou para tomar ocasiões de me ofender. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Isso é muito grande, que tudo circula em torno dele. É ele. É ele que controla tudo. Porque ele é a vida, né, de cada pensamento, de cada palavra, de cada ação de todos. E as criaturas se servem desta vida que lhes dou para tomar ocasião de me ofender. Olha que coisa. Ele é tudo. Deus é tudo, tudo. Ele está aqui nesse momento que eu estou fazendo esta meditação. Ele está nas minhas palavras, né? No meu pensamento. E eu dou vida. E se elas pudessem, me dariam morte. Que coisa, né? Que coisa, né? É difícil, né? A gente não sei como incutir tudo isso nas crianças, né? Desde pequena, né? Desde pequena, né? Deus é tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Isso deveria ser ensinado, muito bem ensinado, desde pequeno para as crianças. Porque depois, sim, se quisesse fazer as suas próprias escolhas, fazeriam, né? Mas eu tenho esse pensamento, né, que as crianças não são bem educadas espiritualmente.
elas não sabem por que estão aqui no mundo, nem para quê. Esta é a questão. Aí cresce e fazem as escolhas erradas. É o que diz aqui Jesus, né? Ele dá a vida e se elas pudessem, me daria a morte, né? Não querem fazer a sua vontade. Não. Quer fazer a própria vontade e, muitas vezes, o mal. Recordo também que, rezando para que diminuísse os flagelos, me disse: Minha filha, acreditas tu que seja eu qualquer açoite, acreditas tu que seja eu que quer açoitá-los? Ah, não. Não é tanto o amor que toda a minha vida a confortei em fazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema. Então, que por toda a minha vida, a vida dele na terra, a confortei em fazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema e não fazia. E ele é que fazia, ele fez na terra o tempo todo que ele estava aqui, né? E como os meus atos eram divinos, multipliquei-os em tantos para refazer por todos e por cada um. Então, o que ele estava fazendo aqui na terra, quando ele estava aqui? Refazendo o que o homem estava obrigado a fazer e não fazia. E como que ele fazia? Em seus atos divinos. E os atos divinos, eles se multiplicavam em tantos para fazer por todos e por cada um, em modo de encher céus, encher céu e terra, e deixá-los de defesa do homem. Olha, os atos de Jesus que ele fez na terra se tornaram defesa para o homem que é muitas vezes tendencioso ao mal, né? Se pudesse, iria matá-lo, como ele diz ali em cima, né? Mas ele estava fazendo seus atos todos divinos, que se multiplicavam tantos para que os homens, né, para a defesa do homem, para fazer que a justiça não pudesse golpeá-lo. Olha, ele estava defendendo o homem. A justiça podia cair na cabeça, mas ele estava defendendo o homem ainda, né? Mas o homem, com o pecado, rompe essa defesa e rompe a defesa, os flagelos golpeiam o homem. Então, ele está explicando para a Luísa o processo, né? O processo não é o que ele quer. O que ele quer é que seja, que dê frutos todos os atos deles, né? Dele que se multiplicou quando ele estava aqui na terra, para refazer os atos dos homens pecadores, somos nós. E além de que, enchia o céu e a terra. Era tanto que enchia o céu e a terra. Ia para todo mundo e ia sobrar os atos dele, né? Para nossa defesa, né? Mas o homem, com o pecado, né, rompe essa defesa que ele estava nos defendendo, nos cercando do mal, de justiça, e rompe a defesa, os flagelos
golpeiam o homem. Você vê que aqui é 1916. E Nossa Senhora veio em 1917, já avisando que ia haver guerra. Que ia haver guerra. Ninguém ouviu ela. Porque se ouvisse, não teria guerra, todo mundo iria rezar. Você vê como Jesus e Deus cercou o homem de amor e bondade, né? Mas o homem, com seu pecado, o que ele fez? Rompeu essa defesa que Deus estava dando para ele. Tanto Jesus, com seus atos, enquanto ele vivia na terra, né, que se multiplicaram, né, e eram tantos atos que enchiam o céu e a terra, e dava para todos os homens que vivessem na terra, né, mas o homem quis o pecado. E ele então fala não, e rompe essa defesa. E os flagelos golpeiam o homem, veio as guerras. As guerras vieram. Impressionante, né? Mas quem pode dizer todas as pequenas coisas que me dizes? Esta manhã estava a rezar e lamentava-me com Jesus que não me ouvia favoravelmente, especialmente porque não terminava de castigar. E dizia-lhe: por que reza? Por que rezar se não me queres ouvir favoravelmente? Então, a Luísa não entendeu aqui que não é para Jesus, a oração dela não é para se dirigir a Jesus tirar o castigo. A oração dela é para dirigir aos homens pecadores. Pedir a luz do Espírito Santo àqueles homens pecadores que estavam atraindo para si todo tipo de flagelo, não querendo ouvir a Deus. Essa seria a oração correta dela. Na verdade, você diz que os males vão piorar. Então ele me diz, e ela fica ali. Jesus tem que fazer alguma coisa. Jesus, ele explicou tão bem explicado aqui, maravilhosamente, tudo o que ele fez, né? E ele faz pela criatura. Só espera que a criatura, né? Dê o retorno. Deu o retorno, mas a criatura quer dar o retorno do bem? Não, ela quer fazer a própria vontade dela, que é o mal. Então, o que a Luísa tinha que rezar, e todos nós temos que rezar, pedir a Deus o Espírito Santo para cada criatura, né? E que realmente os nossos atos feitos com todo o amor possam atingir essas pessoas inculcadas demais no pecado, que não consegue sair, né? É uma pena, a gente tem uma pena de gente que não entende que está no pecado, que precisa dar uma mudada na vida completamente, se voltar para Deus, porque Ele é o centro de tudo, não adianta discutir, não tem discussão. Ele é o centro de tudo, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? Ele é o centro, não adianta. E as pessoas continuam obcecadas. Então, a nossa oração é pedir o Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo para que venha instruir essas pessoas, né? Encontrar uma brecha nelas, para que ele possa penetrar e mostrar o bem que é Deus. Minha filha, o bem é sempre bem. Aliás, deve saber que cada oração, cada reparação,
Cada ato de amor, qualquer coisa santa que a criatura faz, é um paraíso demais que adquire. Assim que o ato mais simples, santo, será um paraíso demais. Um ato de menos, um paraíso a menos, porque cada bom ato vem de Deus e, portanto, a alma em cada bom ato toma a Deus. E como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados por toda a eternidade não chegarão a prová-los todos. Então, um exemplo de ato bom, que veio de Deus, ele está dizendo, né? Aqui, um casal de ministros da Eucaristia traz a comunhão para o meu marido. Eles vieram hoje. E o rapaz, e o homem é que faz a celebração. Ele é uma pessoa muito simples, mas ele é uma pessoa de coração puro. Eu percebo, eu falei para ele que ele é um homem de coração puro. E ele traz o evangelho e ele vai comentar, como é ele o dirigente, vai comentar o evangelho. A gente comenta junto depois que ele comenta. Mas como que ele comenta? Ele traz tudo lido, pegou da internet todos os padres que fizeram o comentário. E desde ontem, Jesus tem me mostrado que é para falar para ele começar a crescer na meditação do evangelho, né? Como que ele vai crescer? Ele vai meditar o Evangelho à luz do Espírito Santo. Vai pedir ao Espírito Santo, primeira coisa, né? Vai ler o Evangelho, assim como nós estamos fazendo aqui. Ele vai meditar o Evangelho. E não precisa olhar, ele pode olhar o que os outros falaram, né? Mas ele precisa ter ele a luz dele, que o Espírito Santo vem nele, para falar nele. E falei, né? A esposa ficou maravilhada. Ela falou, eu vou fazer. Eu falei, ó, faz, começa a fazer, é só para você. É um estudo seu. Grava, e que você, depois você vai ver quanto você cresceu. Porque o Espírito Santo vai te iluminar. E você vai se libertar de ter que. Você pode pesquisar, não tem nada de não pesquisar, né? Mas você vai ter domínio, né? Sobre. Porque parece que lê o Evangelho e fica uma cegueira, sabe? Tem que escutar o que o outro falou. Mas você tem a sua luz, que o Espírito Santo dá para você, né? Aí, nossa, ele ficou feliz, disse que vai fazer. Então, isso é um ato bom que veio de Deus, foi ele que me falou. Fala para ele isso, né? Para ele crescer. Senão vai ficar assim, bitolado, né? Parado. Ele tem que crescer. Então, aí ele vai fazer. Então, é esse ato bom, né? E olha que Jesus diz aqui, né? Em cada bom ato, toma a Deus. E como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados, por toda a eternidade, não chegarão a prová-los todos. Então, não é de admirar que cada ato bom tomado a Deus, Deus fica como comprometido em substituí-los por outros tantos contentes. Então, aí Deus está comprometido conosco quando nós fazemos os nossos bons atos.
Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, no céu sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos, e mais por quantas vezes sacrificou sua inteligência, e tanto mais compreenderá de Deus. Esse aqui está meio. Peraí, vamos entender. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, ela se distrai pelo amor de Deus. Não entende alguma coisa? Será isso? No céu, sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos, a mais por quantas vezes sacrificou sua inteligência. Então, se a alma sofre, Jesus me ilumina, Espírito Santo vem. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, distrações por meu amor, no céu, sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos, e mais por quantas vezes sacrificou sua inteligência. Quer dizer que a minha inteligência não atingiu, é isso? Aquilo que ela devia atingir, mas eu fiz alguma coisa por amor, mesmo sofreu uma distração. Quer dizer, a minha inteligência não foi suficiente, né? Mas o meu amor estava ali, ainda, né? E mas, por quantas vezes sacrificou sua inteligência, e tanto mais compreenderá de Deus. Quer dizer, nesse momento, nessa distração, não compreendeu alguma coisa, né? E sacrificou a sua inteligência. Bom, a minha inteligência não atingiu, né? E tanto mais compreenderá de Deus. Deus, Deus é que vai compensá-la no céu. Por quê? Por causa do amor. Por meu amor, ele diz. Se sofre as friezas por meu amor, tantos paraísos gozará e da variedade dos contentamentos que há em meu amor. Se de repente a gente sente uma frieza em amar a Deus, né? Ele vai compensar. Talvez essa frieza ele use para por outros, né? Outros que têm frieza de amor, então ele faz com que a gente sofra friezas por amor dele, no amor dele, que a gente não quer, a gente quer amá-lo o tempo todo, né? Mas sofre isso. E tantos paraísos gozará e da variedades do contentamento que há em meu amor, se sofrer a escuridão, tantos contentamentos demais em minha luz incessível. Então, é para não estranhar, vamos pensar assim. Não estranhe. Pode ser até um estado de ânimo, né? A gente está ali naquela frieza de amor a Deus. Esquisito, uma coisa esquisita. Ele permite que a gente passe por isso, né? E depois ele vem com a compensação. Isso a gente experimenta, né? Muitos aqui já experimentaram, eu também, né? E ele ainda oferece no paraíso mais compensação,
demais em tantos contentamentos, demais em minha luz insensível, e assim de todo o resto. Isto é o que significa uma oração de mais ou de menos. Então, ele está dizendo que isso que nós meditamos aqui é uma oração. Oração de mais e uma oração de menos. Né? De mais quem vive com ele na divina vontade, né? Nos seus atos. E de menos para quem não vive. Ou se vive, né? Recebe menos. No momento, essas escuridões, esses estados de ânimos, mas não desiste de Deus um minuto, né? E o que acontece a hora que ele vem e retira isso, né? Ele diz que no céu vamos receber em dobro, muito maior. Obrigado, Jesus. Seu amor é infinito. Amém, Fiat.